Quero inicialmente cumprimentar o magnífico reitor Cláudio Chakosky, consequentemente a vice-reitora Silvana, vice-reitor Márcio, também o vice-reitor José Toni. Então, satisfação em revê-los. Tenho também uma história de mais de uma década da UniChapecó, somando o tempo de acadêmico, do tempo de professor, no qual fui contratado de forma emergencial e depois passei por um processo seletivo com prova oral, com uma banca de professores, que aí mora também uma das qualidades do ensino dessa instituição, no qual sempre lutei enquanto estudante. Quero frisar isso, tem uma história, não de jogar pedra, professores, mas sim de crítico a fim de construir uma universidade que verdadeiramente desenvolva com seus princípios estatutários, legais, de forma regional e de forma também que venha engrandecer nossa cidade. Essa é a minha história. Também é público e notório que apoiei, sim, a outra chapa da reitoria, mas reconheço a vitória, reconheço a democracia e quero desejar o máximo de sucesso a essa direção e pode sim contar com esse vereador, com esse professor. Quero também fazer alguns apontamentos e quero de uma forma muito tranquila, professores, tá? Como eu sempre fiz e participei dos conselhos lá dentro. Nós sempre lutamos, na época da mudança também para a UniChapecó, por essa grande marca que é a nossa universidade. E sempre lutamos por democracia, por representatividade. E aí o fundamento usado, que foi orientação do Ministério Público, me deixou muito preocupado. E aí eu queria entender, doutor João, por favor, mais um minuto para concluir. Se o parecer do Ministério Público foi na linha de reduzir representatividade ou apenas de dar estabilidade à representatividade. Eu queria compreender isso, porque acredito que o Ministério Público teria uma certa coerência, porque uma universidade comunitária, até com a nova lei federal 12.831 que veio trazer um caráter mais público do que privado. Aí sim carimbou. E aí a representatividade prevista lá nos seus princípios é delineadores. Fico feliz ao anúncio do portal Transparência, uma luta histórica do movimento estudantil, da comunidade docente. Vou ficar atento pelas as informações que serão colocadas e serei, sim, um verdadeiro fiscal e também contribuinte desse portal, que, no meu mandato, um dos princípios norteadores é a transparência. Ou é transparente ou quer esconder. Ou é transparente ou quer esconder. Eu acho que quando você dá esse passo, é muito importante. E para finalizar, professores, a última pergunta. Por favor, doutor João, por favor. Para concluir. Nós temos as metas do MEC. Nós, docentes, somos obrigados a buscar mestrado, doutorados, para atingir as metas do MEC. Lógico que quando vem as demissões dos professores, que são quase 800 lá na nossa universidade, eu fico preocupado por que não cortar despesa em outros setores, terceirizados, publicidade e outros setores, e não no professor, ainda mais com o título de doutor que foi a professora Valéria, tão valorosa, e ainda mais comparado com a obrigação de atingir as metas do MEC. Eu queria compreender se foi mesmo necessário a admissão de uma doutora em épocas de atingir metas do MEC. Nesse sentido, com todo o respeito, faço ponderações e me coloco sempre à disposição da nossa universidade. Obrigado pela tolerância, presidente. Sobre a vinda da UniChapecó, hoje à tarde também quero fazer uma fala. Vocês sabiam que a proposta do Estatuto da Fundesc está prevendo remuneração aos conselheiros, que nunca teve? E aí cai por terra esse discurso de que é por medidas econômicas temos que cortar professores. Não, tem que cortar a remuneração da Fundesc. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Até estou analisando, vou analisar o requerimento Paulinho, e talvez vou provocar aqui a vinda da presidência da Fundesc para justificar. E vamos mais longe. Vocês observaram que o parecer do Ministério Público não foi pela redução de representatividade? Não foi. Não foi. Foi pela criação e da estabilidade dos professores para eles ter a vontade livre de votar nas contas da nossa fundação. Então nós precisamos ter clareza. E quem faz parte da Câmara tem que ter essa clareza, tem que compreender esse cenário. Então, nesse sentido que faço também essa fala e faço esse contraponto,